no espírito. Hoje nós, infelizmente, vemos uma sociedade de pessoas sobrecarregadas. Os consultórios de psiquiatria, de psicanálise, os atendimentos em psicologia, estão hoje mostrando que o que há 10 anos atrás já se falava e bastante. Que este século seria, a doença do século seria a ansiedade, seriam os problemas mentais. E, infelizmente, hoje, até mesmo dentro da igreja, nós vemos pessoas sobrecarregadas. Sobrecarregadas pelas circunstâncias do mundo, sobrecarregadas pelos problemas, sobrecarregadas por questões financeiras, por questões familiares. Jesus disse lá em Mateus 24 que ai das que estiverem grávidas naqueles dias. Esse tem sido um tempo difícil para criarmos até os filhos. Concorda comigo? Você ensina, você ministra. Mas muitas vezes lá fora, na escola, ou com os colegas, eles aprendem coisas que não fazem parte de uma criação cristã. E lá então temos que ir nós, ministrá-los mais a fundo. E esse é um tempo que exige muita oração de nós. Mas Deus, Ele fala que há de estresse por meio de uma vida no Espírito. Por que é que nós muitas vezes não caminhamos nessa dimensão que o Senhor cita, que os apóstolos falaram? Por que é que muitas vezes nós vemos Paulo dizendo que ele tinha alegria na fraqueza? E a gente lê isso e fala, como é que pode? Como é que um homem tinha alegria em ter sido açoitado, ficado na voragem do mar dias e noites, ter sido perseguido? Como pode? É porque ele caminhava na dimensão do Espírito. E o Senhor está nos chamando para nós sermos essas pessoas, esses servos e servas de Deus, que andam no Espírito. Levante a tua mão para o céu. Diga para o Senhor o quanto você deseja isso. Diga ao Senhor o quanto você deseja isso. Porque viver no Espírito é ser renovado a cada manhã, é ser renovado a cada instante, é ir deitar a cabeça no travesseiro e saber, o Senhor está comigo, e então ter sonhos proféticos, ser visitado pelo Senhor, aleluia. Ele nos chama para esta libertação, a libertação de toda a carga, através de um caminhar no Espírito Santo. E a palavra de Deus aqui diz, ela fala aqui no versículo 16, Gálatas 5:16, vamos ler novamente, Gálatas 5:16, nós vamos ficar por aqui por esse texto um tempo, depois nós vamos ler outros textos, amém? Mas eu quero pedir que você leia bem forte, porque aqui está o ponto central da ministração, aleluia, que diz aí, digo porém, andai no Espírito. E se você andar no Espírito, ainda que a tua carne grite, você não vai satisfazer os desejos dela. E eu vou perguntar para você, há algum desejo da carne que é bom? Há algum desejo da carne que é bom? A tua carne então deseja coisas ruins. Para ela a carne é bom. Vamos pensar numa coisa aqui, não estava na ministração, mas quando a serpente se apresenta a Eva, o que ela fala? Ela lança confusão. E o tempo em que nós vivemos é o tempo em que o espírito do engano está agindo fortemente. Mas ela fala para Eva, olha, é certo que você pode comer do fruto. E Eva diz, não, eu não posso comer do fruto, nem tocar nele. Você veja como Satanás, ele quer manipular a palavra, porque quando Deus fala com Adão, Deus não diz que o fruto não podia ser tocado, Ele só diz, não coma do fruto da árvore, o quê? Da vida, amém? Do conhecimento do bem e do mal.
Quando ele transmite isso a Eva, ele já transmite de forma diferente. Ele diz que não podia comer nem tocar. Você percebe como nossa carne sempre quer dar uma ajudinha? Como nós sempre queremos dar uma ajudinha, entre aspas, para Deus? Quando a palavra de Deus ela é totalmente suficiente para nós, nós ainda queremos colocar algo a mais. Então vem a serpente e fala: é certo que você pode comer. E a palavra de Deus diz que aquela árvore era o quê? Aquele fruto era o quê? Bom aos olhos. Não é? Amém? E aí ela vai e come. Do fruto oferece a Adão, mas o que era bom, eu acredito que aquele fruto devia ser gostoso. Era bom aos olhos, mas não havia perfeição de Deus naquilo, porque eles desobedeceram a Deus. A nossa carne muitas vezes corre desenfreadamente através de coisas boas. Ela corre atrás de coisas agradáveis. É bom deitar num sofá aos domingos, cansado, assistir um filme. E aí você diz: eu não vim à igreja, mas tudo bem, eu estou cansado, a minha carne precisa de descanso, é bom descansar. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Se você correr atrás das coisas da carne, você vai no máximo conseguir algumas coisas que são aparentemente boas. Entenda o que eu estou ministrando, amém? Aparentemente suaves, agradáveis, mas não perfeitas. Diga comigo: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ela não é boa e agradável somente, ela é boa, agradável e perfeita. Aquele fruto, ele era bom, ele era agradável aos olhos, mas comer daquele fruto, desobedecer a Deus, andar na carne, não os levaria à perfeição de Deus. E tanto é que o homem é expulso do Éden, uma espada se resvala, fechando a entrada do Éden, e o homem hoje tem que comer de cardos e abrolhos do suor do rosto. Deus quer nos libertar. Nós precisamos andar no Espírito, e aqui diz em Gálatas 5,16 sobre andai no Espírito, e esse termo, andar no grego, vem de uma palavra que é peripatel, que significa fazer o próprio caminho, que significa regular a própria vida, conduzir a si mesmo, comportar-se. Então significa que andar no Espírito tem que ser um modo de vida. Nós vemos pessoas por aí, que elas adotam um modo de vida. Um é roqueiro, ele se veste como roqueiro. O outro é vegano, ele não come carne, ele não come ovos. Que mais que um vegano não faz? Alguém sabe? Vegetariano, ele tem uma série de restrições, é o modo de vida dele. E ai de você se você falar contra ele. É ou não é? Quem já conversou com um vegano e tentou convencê-lo a comer uma carninha? Vamos comer um churrasquinho. Quem gosta de churrasco aí? Oi, irmão, eu estou falando de carne, mas pode. Por que é que você não adota um modo de vida segundo o Espírito? Por que nós não adotamos isso? Por que a nossa carne muitas vezes grita tão desesperada pelas coisas dela? Aleluia! A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Não foi isso que Jesus disse? Diga: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Irmão, Jesus estava dizendo que é só você desejar, porque o Espírito está pronto, porque o dia que o Espírito se derramou, Ele te despertou daquele sono letárgico. Aleluia! Ele te despertou para levantar e caminhar no Espírito, não mais na carne, mas no Espírito. Então diga: eu desejo andar no Espírito. Amém? Como fazer então para não deixar de andar no Espírito? Porque a nossa carne quer nos levar a não andarmos no Espírito. Você leu comigo, Gálatas 5,17, o que diz lá? São opostos entre si, um milita contra o outro, para que
o espírito luta contra a carne, para que ela não faça o que ela quer fazer, e a carne quer lutar contra o espírito, para que não deixar o espírito fazer o que ele deseja, a sua obra completa, a sua obra de redenção, para que ele não derrame a glória dele sobre as nossas vidas. O que nós precisamos, para caminharmos no espírito, para não darmos espaço à carne, nós precisamos ser fervorosos no espírito. Fala aí para o teu irmão que está do teu lado, não deixe baixar a temperatura. O que foi que o Senhor disse à igreja de Laodiceia? Apocalipse 3,16. Vamos ler? Apocalipse 3,16, abra aí comigo. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença do Espírito aí? Ele está aqui, não está? Ele está fazendo coisas maravilhosas, Ele está trabalhando o nosso interior. Eu sou um mero instrumento aqui, e enquanto eu ministro a palavra, impulsionado pelo Espírito, Ele está aí trabalhando o teu interior, Ele está trabalhando o meu interior. Diz assim, Apocalipse 3,16, e por esse motivo, porque és, lê alto para mim, vamos lá. E por esse motivo, porque és morno, não és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quente, aleluia, Ele deseja isso. É aquele que caminha no Espírito, é cheio do Espírito Santo. Frio, é aquele que pelo menos não é hipócrita. Você já parou para pensar por que Jesus disse, por meio do apóstolo João, nesse versículo, falando à igreja de Laodiceia: quem dera você fosse quente ou frio, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te. Quem já tomou água morna aqui? Quem já tomou água morna? Não dá um negócio? E você, mexe com o estômago. O frio, ele é aquilo. Aí vem o Espírito, trabalha a vida dele, ele se torna quente, ele se converte, ele se arrepende dos seus maus caminhos, e ele se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus. O quente, aleluia, ele caminha na temperatura, na dimensão do Espírito. Mas o morno é aquele que conheceu as coisas do Espírito, não ora o suficiente, não vigia, não lê a palavra, e ele vai à igreja, ele dá pulos de 1 metro, 2 metros ao longo do culto, mas ele volta para casa, ele não ora, ele não lê a palavra, ele não jejua, ele não ora com a sua esposa, ele não ora com seus filhos. O que acontece com ele? Ele vai esfriando, vai se tornando morno, e não é assim que Deus o quer. Aleluia, não seja morno, seja fervoroso, porque se você assim for, você vai caminhar, andar no Espírito. Qual o significado de fervoroso? No dicionário, fervoroso significa cheio de fervor, de devoção, de zelo, aleluia, alguém cujo interior é ardente, entusiasta. Eu tenho que caminhar em relação às coisas de Deus entusiasmado. Quando te convidam, vamos à igreja, você não pode ser, vamos lá, ó dia, ó céus, ó azar. Alguém lembra desse desenho? Tem gente que você convida para ir para a igreja, ó dia, ó céus. Aí, domingo nós estávamos passando por na verdade foi o primeiro jogo na Arena MRV, nós moramos ali próximo. Você precisa ver a empolgação dos atleticanos. Tem atleticano aqui? Olha lá, tá vendo? Todo entusiasmado. Eles estavam entusiasmados para ir, e soltavam fogos, e gritavam. E às vezes eu me pergunto, por que nós às vezes reclamamos de ter que vir para a igreja? Eu não reclamo, já faz muito tempo. Eu amo a igreja, eu amo estar com os irmãos. Então, irmão, não deixe a temperatura cair,
seja fervoroso, ore, seja apaixonado pelas coisas de Deus. O fervoroso, ele é no espírito alguém apaixonado pelas coisas de Deus, pelo propósito que Deus tem para ele, para cumprir na vida dele. E o que significa paixão? Algo muito desejado, a atração muito viva, que alguém sente por alguma coisa. Alguém apaixonado por uma mulher, vai e compra flores. Há um desejo vivo de conquistá-la, de tê-la como sua namorada, sua futura esposa, é ou não é? Não é isso? Ou você não era assim pela tua esposa, quando você começou a morar com ela? Quem continua apaixonado aí? Eu não vou perguntar quem já foi mais apaixonado, que aí, né, nós vamos ter que ter uma ministração para casais aqui. Mas nós precisamos ser apaixonados pelas coisas de Deus. Porém, alguns têm perdido essa paixão. E por que se perde a paixão? Por que vai esfriando a temperatura? Você já parou para pensar nisso? Quando que isso acontece? Quando que esse movimento, muitas vezes imperceptível, acontece? Porque é sutil, irmãos. Vai acontecendo e às vezes a pessoa não percebe. A hora que ela vai ver, ela já trupicou. A hora que a pessoa vai perceber, ela já deu cambalhota, já, sabe, capotou, já caiu. Dá para levantar? Lógico que dá, porque o nosso Deus é um Deus assaz benigno, misericordioso, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Porém, a pessoa pode evitar, fugir da aparência do mal, não é isso que a palavra nos ensina? Lá em Jeremias 15, 19, se você conseguir abrir a tempo, porque nós não podemos ficar aqui até 10 horas, não é? Eu pretendo ser rápido, sucinto, mas Jeremias 15, 19 diz: portanto assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim, se apartares o precioso do vil. O que é algo vil? É algo que não tem valor. Então Deus está dizendo aqui pela boca de Jeremias: se você se arrepender, eu te farei voltar, você estará diante de mim, se você se apartar o precioso do vil, separar o que não presta do que é precioso, serás minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Aleluia. O diabo trabalha para tentar tirar o valor de tudo que tem valor para Deus. Tem valor para Deus, o diabo está trabalhando para tirar o valor daquilo. Você tem muito valor para Deus. Por isso que o diabo quer que você ande sujo, cheio de pecado, olhando para a mulher dos outros, cobiçando, amando dinheiro, deixando as coisas de Deus de lado, para se agarrar às coisas do mundo. E o que você vai fazer? Eu não vou me deixar levar por isso, mas não é fácil, eu sei. Então começa a separar as coisas que não têm valor, daquelas que têm de fato valor, e busque as que têm valor. Faça isso urgentemente em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quem está disposto a fazer isso? Joga fora na tua casa o que você tem que jogar fora, o que é vil, o que não tem valor, aquela revista. Não visita aquele site que só tem porcaria. Separa-te disso, seja santo, busque a santidade, porque senão você vai esfriando, e a hora que você for ver é tarde. Certa vez Deus me deu uma ministração a respeito das virgens. Todas dormiam. Não é que 5 dormiam, outras 5 não. Todas. A diferença estava no sono que 5 tinham e as outras 5 tinham. 5 estavam dormindo, um sono físico. As outras 5, além do físico, estavam dormindo um sono letárgico, um sono espiritual. E quando veio o noivo, elas não despertaram a tempo. Elas sairão apavoradas. O dia do Senhor vem como ladrão. Ele vai vir no piscar de olhos. Santifica-te, santifica-te, santifica-te. Aleluia. O povo de Deus
tem que ter alegria do Senhor dentro dele. O povo de Deus sempre foi conhecido como um povo alegre. Nós não podemos perder o fervor, nós não podemos perder a alegria da salvação. Torna, Senhor, a dar-me a alegria da salvação. Torna, Senhor, a dar-me a alegria da salvação. A tua alegria não pode estar num jogo, a tua alegria não pode estar num filme, a tua alegria não pode estar no dinheiro, nem num carro. A minha alegria está no fato de ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo, que foi à cruz e por mim morreu. Aleluia! Aleluia! As pessoas perdem o fervor quando começam a depender das coisas externas, das coisas de fora, e não daquilo que Deus colocou nelas aqui dentro, através do Espírito Santo. Em João 4, o Senhor estava ali diante daquele poço, e aparece a samaritana, e Ele diz: dá-me de beber. E ela diz o quê? Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Ele diz: se conheceras o dom daquele que te pede, você vai beber dessa água, e de dentro de você, estou encurtando, vão fluir rios de águas vivas. Está aqui dentro, meu irmão. Tudo que você precisa está no Espírito. Quem aqui é a habitação do Espírito Santo? Quem aqui é um templo vivo do Espírito Santo? Então não dependa das coisas externas. Não seja influenciado por esse mundo apático. O que é um mundo apático? O que é apatia? Apatia é indiferença. Simpatia, simpatizei com fulano. Legal, o cara, além de torcer, ele nem torce para o mesmo time que eu, mas o cara é legal. Eu comecei agora recentemente a trabalhar num local, um novo trabalho. E tem gente que você simpatiza, O cara é bom de conversa, é bom sentar com ele e conversar. Mas tem gente que você não tem muita empatia. A gente busca ter, tem que ter, tem que buscar ter. É ou não é? Mas um mundo apático é um mundo indiferente, insensível, indolente, inerte, não está nem aí. E Paulo disse a Timóteo que nos últimos dias as pessoas seriam o quê? Jactanciosas, arrogantes, orgulhosas, egoístas, inimigas do bem. Então nós não podemos ser influenciados por esse mundo apático. O que é ser influenciado por esse mundo apático? Ele não faz, eu não faço também. Você tem que fazer, porque você é um servo de Deus, que vai dar conta, primeiro ao Senhor, e depois ao teu patrão, porque ali você tem que ser sal da terra e luz do mundo, porque ali você tem que ser um luzeiro, alguém que dá testemunho, alguém que é reconhecido. Olha, quando ele abre a boca, ele é diferente. Quando que a pessoa se torna apática? Quando ela se conforma. Agora pare para pensar, com o que é que você está conformado e você não deveria estar conformado? Antes você orava e falava: não, vou orar mais. Agora recentemente lá em casa, na família, nós terminamos uma jornada de 21 dias, lendo o Salmo 40, orando o Salmo 40, buscando de Deus. E sabe o que aconteceu? Ao longo desses 21 dias, Deus trouxe transformações, Deus denunciou coisas, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a aparecer. Então nós não podemos nos acomodar, nós temos que orar, nós temos que ser crentes fervorosos, nós temos que andar no Espírito, e fazer as coisas do Espírito, para que tudo então seja transformado. Quando a igreja perde o fervor, quando que as pessoas perdem o fervor, é quando elas perdem a visão de propósito de Deus, é quando elas perdem o alvo. Uma igreja que vê o propósito de Deus com clareza é uma igreja fervorosa. Qual o propósito de Deus? A salvação de vidas. Sábio é quem ganha almas, amém? Então eu vou ganhar almas, não é a tarefa só do pastor, não é a tarefa só do evangelista, é minha tarefa, porque o Senhor disse também a meu respeito: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não posso perder esse foco,
É em Jerusalém, é na minha casa, é em Samaria, é no quarteirão que eu moro, é aonde? Na Judéia, é lá no trabalho, é nos confins da terra, é onde Deus me enviar. Eu não vou perder o foco, porque você já percebeu que quando você não fala de Jesus para alguém, você começa a esfriar? Quem aqui ama falar de Jesus para as pessoas? Isso é um indício de fervor. Eu amo falar de Jesus, eu não consigo ficar sem falar de Jesus. Por quê? Porque é algo que borbulha aqui dentro e se chama Espírito Santo, que ama as almas, que ama as vidas, que quer que as pessoas sejam resgatadas como um dia eu fui resgatado. Um dia eu contei, uma pessoa chegou e falou assim: eu não gosto de ser herói de crente. Sabe o que é herói de crente, né? Herói de crente é aquele cara, não, porque eu fui isso, eu fui aquilo, e o testemunho dele é o máximo. Só que além do testemunho do passado, ele tem que dar o testemunho do presente. E às vezes ele não está dando bom testemunho no presente, ele está dando o testemunho do que ele viveu no passado. Aí todo mundo, o irmão, virou herói de crente. Mas vai ver a vida dele hoje. Uma pessoa me falou assim: me fala um pouco do teu testemunho, a gente se conhece há um tempo ou não? Eu comecei a contar. Ele falou: não acredito. Pois é, pode acreditar. Você fez tudo isso? Fiz. Mas o Senhor me resgatou. Então eu não vou esquecer do que Ele fez por mim. Eu vou evangelizar, eu vou falar de Jesus. Eu não posso parar, porque Ele um dia me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava condenado, mas Ele me resgatou. Aleluia, aleluia. Então nós não podemos perder o propósito, a visão de propósito de Deus. Temos que ser fervorosos. E para já ir me encaminhando para o encerramento da ministração, por que o fervor é tão importante? Porque ser alguém que caminha na temperatura do Espírito, fervoroso, fala de Deus, ama as coisas do Espírito, por que isso é importante? Porque o que queima por dentro faz toda a diferença aqui fora. Se aqui dentro tiver mornidão, daqui para fora não vai ter diferença nenhuma. Eu vou me unir às coisas do mundo, eu vou fazer as coisas do mundo, mas se aqui dentro arder, aleluia, lá fora ao meu redor, eu vou ver as coisas serem transformadas. Nós temos muito esse negócio de, e se fosse diferente tal coisa, se fosse diferente aquela outra coisa. Começa por nós, começa por você e por mim, e tudo vai sendo transformado, e tudo vai sendo transformado, aleluia. Eu duvido que se você orar, a tua casa não vai ser transformada. Se aplique mais à oração, se aplique mais ao jejum, amém? Tenha compromisso com Deus. Eu tenho visto transformações maravilhosas na família, na vida de amigos. Então, como restaurar a paixão? Olhando para Jesus. Porque se você olhar para o mundo jaz no... Dá para esperar alguma coisa melhor do mundo? Você acha que vai trocar governo, vai melhorar? Olha como está o mundo. Olha as igrejas sendo fechadas no Canadá. Olha as igrejas sendo fechadas até nos Estados Unidos. O que esperar? Eu não posso olhar para isso. Eu tenho que olhar para Jesus. E se eu olhar para Ele, aleluia, aqui dentro eu vou estar borbulhando, o Espírito Santo vai estar me trabalhando. Em nome de Jesus, nós contemplamos o Senhor, nós olhamos para Jesus quando nós olhamos para a Sua palavra. Quando eu leio a Bíblia, eu estou olhando para Jesus. Aqui dentro uma revolução está acontecendo. Quando eu olho para o meu irmão e o amo como irmão, eu olho para Jesus. E aqui dentro há um borbulhar, há um fervor. Porque amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como restaurar a paixão, o fervor? Nos arrependendo e voltando ao primeiro amor. A gente faz muita contabilidade com Deus. Porque Deus não me deu isso, porque Deus não me deu aquilo. A gente não fala às vezes, mas nós fazemos. É ou não é? Vamos ser razoáveis, pelo menos razoáveis. É assim ou não é? Eu queria ter tal coisa. E lá dentro tem uma vozinha tua mesmo dizendo assim, mas Deus não me deu. Ou não? Só com alguns. Com quem acontece isso? Os sinceros, levantem a mão.
Não é assim? Se arrependa e volte ao primeiro amor. Às vezes nós ficamos fazendo contabilidade e esquecemos do que nós deixamos de fazer. Quando você se converteu, você era aquele garoto, aquela menina, aquela pessoa cheia de desejo. Você vinha 2, 3 vezes para a igreja, se fosse necessário, por dia. Nós precisamos restaurar a paixão. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar ao primeiro amor. A igreja de Éfeso, preste atenção nisso. A igreja de Éfeso, para a qual Paulo, o apóstolo Paulo escreveu, é a mesma igreja de Éfeso para a qual João disse, Deus disse por meio de João, ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz, a mesma igreja. Lá em Éfeso, Paulo até elogiava a igreja de Éfeso, ela era uma igreja. Em Apocalipse, capítulo 2, era a mesma igreja, fisicamente falando, mas espiritualmente ela já não era mais a mesma. Porque o Senhor falou, acorda, as tuas obras são essas, tais, mas arrepende-te, lembra de onde caíste e arrepende-te, porque abandonaste. E esse abandonaste, o termo no grego é o mesmo usado para divórcio, sabia disso? Eles estavam num processo de esfriamento, num processo de apostasia e não percebiam. Aí vem o Senhor e avisa. Quem sabe essa ministração não é um aviso para todos nós. Sejamos mais fervorosos, não deixemos a temperatura cair. Sabe uma coisa que está muito presente no livro de Apocalipse, as 7 igrejas, a maioria delas? A permissividade que havia entrado na igreja, em muitas das igrejas. Uns toleravam as obras dos nicolaítas, outros toleravam Jezabel, outros toleravam outras coisas. Tolerar, permitir, permissividade assim, é uma infiltraçãozinha, que ela é quase imperceptível, mas daqui a uns anos ela vai estar um buraco na parede. De Paulo a João no Apocalipse, tinham se passado 30 anos aproximadamente, e aquela igreja, num processo, vinha esfriando, e o Senhor disse, volta ao primeiro amor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor. Fala de valores que se perdem, que se perderam, resgate valores. O tempo de oração que você investe dentro da tua casa, como é que você se permite dormir sem orar com a tua esposa? Como é que você se permite assentar-se a uma mesa sem orar com a tua família? Resgate valores. Eu estou dando alguns exemplos, mas o Espírito Santo vai ministrar coisas preciosas que nós precisamos resgatar. Aleluia, eu tenho certeza disso, o Espírito de Deus está aqui. Deixe o Espírito Santo avivar os teus dons. Como é que eu resgato o fervor? Paulo disse, ele fez um alerta a Timóteo. 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Diga, eu não vou negligenciar os dons que Deus colocou sobre a minha vida. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido, mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Nós temos que praticar o zelo, a firmeza, a fidelidade. Há pessoas aqui com dons, com talentos enterrados. Deus não pôs, o próprio Senhor Jesus não contou ali a parábola dos talentos à toa. A um ele deu a outro ele deu quantos? 5? Amém? A cada um conforme a capacidade que tinha, não desproporcionalmente, mas segundo a capacidade que cada um tinha. E ele veio cobrar na mesma proporção. Mas o que tinha recebido enterrou, e ainda disse, porque sei que tu és rigoroso. Hoje é dia de desenterrar talentos. Hoje é dia de desenterrar talentos. Ouça, irmão, hoje é dia de desenterrar talentos. Levante as tuas mãos. Talentos naturais, talentos espirituais, dons, há dons espirituais, há dons de serviço.
Todos nós temos um dom. Não há ser humano que não nasça sem um dom. E hoje é dia de resgatar dons. Aleluia. Como resgatar o fervor? Faça tudo para a glória de Deus. Quando nós começamos a fazer média com homens, nós estamos baixando a temperatura. Quando nós permitimos política humana, nós estamos permitindo que a temperatura caia. Quando nós fazemos para alguém ver, nós estamos fazendo para alguém ver, não para Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Gálatas 1:10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Há 7 anos atrás, eu fui até o líder de uma denominação e pedi desligamento daquela denominação, porque estava insuportável ficar lá. E eu não vou dar mais detalhes, mas eu não fui chamado para agradar homens. E eu passei por 5 anos muito duros, mas valeu a pena. Tem valido a pena, porque eu não quero agradar a homens. E isso não é clichê. Na palavra, o Salmo 1 que fala sobre a roda dos escarnecedores, que eu não posso parar, me assentar, nem me deter. Aleluia, mas eu tenho que passar longe dessa roda. E eu tenho que agradar a Deus. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que andar do Espírito. Eu tenho que desejar as coisas do Espírito. Então, levante aí as tuas mãos, meu irmão, e em nome do Senhor, resgate esse fervor, esse desejo de servir ao Senhor. Nunca se esqueça de tudo que Ele fez por você, de onde Ele te tirou. Por isso, o Salmo 116:12, ali o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para mim. Adore, 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 adore. O Espírito de Deus está aqui. Cante essa música, cante esse louvor. Sim. Meu coração eu quero derramar. Então derrama, irmão. Diante do teu altar. Aleluia, com mais fervor agora. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Continue adorando a Deus. Vem aqui à frente. Você que se sente frio, você que se sente morno, que se sente cansado, sobrecarregado, vem aqui para frente. Vem aqui. A oportunidade de um concerto, para muitos um concerto. Se você está se sentindo morno, frio, vem aqui na frente e se derrama. A igreja vai orar. O Espírito Santo vai ministrar coisas mais profundas. Se você recebeu um dom do Senhor e você o enterrou, porque você teve uma decepção, talvez, não justifica, mas foi algo muito forte, e você disse: nunca mais. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Deseja, rompe essa barreira. Rompe essa barreira. Rompe essa barreira e vem aqui na frente. E se derrama. Sabe por que eu estou chamando aqui na frente? Porque nisso há um romper. Há um romper, há uma demonstração de um desejo. Às vezes você ainda continua conformado e fica. E diz: eu me resolvo com Deus. Não, sai do teu lugar. Deixa o Espírito
Santo ministrar o teu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. O Senhor está curando aqui hoje. Não tem mais. Eu vou desistir. Não desista. O Espírito Santo te chamou a esse culto para ouvir essa palavra e dizer para você só o que você precisa. É me ter dentro de você. É ser fervoroso, é orar, é ter vida, é andar com Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma o teu filho. Toma teu filho, Senhor. Pai, eu oro por todos nós. Vem misericórdia de nós, Senhor. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Nos toca, nos cura. Põe a mão no seu coração, deixa eu te abençoar. Ô Juninho, como eu esperei esse momento, viu, Juninho? Orações antigas sendo respondidas hoje. Seu lugar é no altar, viu? Que contrabaixo ali, ó. Vou pôr seu nome nele ali, viu? Viu? Depois nós vamos conversar, viu? Põe a mão no seu coração, deixa eu te abençoar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. E virou lei. Todos os homens que estão aqui no átrio, a gente reúne todo final de culto, a gente ora junto. Aqui pode ser liberado uma bênção especial sobre sua vida. Então vem aqui, nós vamos reunir todos os homens aqui, vamos dar as mãos e vamos orar.